Olá pessoal, esse é o vídeo número 1 sobre o método científico do programa Cientista do Bem. O método científico é a forma como a humanidade adquire conhecimento. Eu vou colocar aqui na espiral da Learn um pequeno exemplo introdutório sobre o método científico, e aí a gente vai conversar sobre como é que funciona essa reação em cadeia, dar um exemplo prático, um exercício e verificar o processo de aprendizado também. O método científico vai começar sempre com a observação de fatos, indicadores. Começa sempre com o interesse sobre o assunto, né? E o interesse, como a gente falou em vídeos anteriores, o interesse ele pode ser despertado através de uma necessidade, um desejo, ou uma curiosidade, e por aí vai. Colocando mais particularmente com os projetos que a gente faz, normalmente eles estão ligados a uma necessidade, a um indicador, ou algum fato que deveria ter ocorrido conforme algum padrão esperado e não ocorreu. Isso é a faísca inicial que dá o início do processo do método científico. Na sequência, você segue com algumas perguntas, algumas teorias sobre o problema que você está verificando ou sobre a melhoria que você quer colocar no seu produto, ou serviço, ou processo. Você tem algumas incertezas, alguns paradigmas, e um videozinho muito interessante que ilustra bem os paradigmas é esse sobre os macaquinhos que sofreram alguns experimentos com alguns cientistas. Não sei se esse experimento foi real, mas é bem interessante para ilustrar os paradigmas. Vamos dar uma olhadinha no vídeo. Um grupo de cientistas colocou 5 macacos numa jaula. No centro puseram uma escada e sobre ela um cacho de bananas. Quando o macaco subia a escada para apanhar as bananas, os cientistas lançavam um jato de água fria nos que estavam no chão. Depois de um certo tempo, quando o macaco ia subir a escada, os outros enchiam-no de pancadas. Passado mais algum tempo, nenhum macaco subia mais a escada, apesar da tentação das bananas. Então, os cientistas substituíram um dos macacos. A primeira coisa que ele fez foi subir a escada, sendo rapidamente retirado e surrado pelos outros. Depois de algumas surras, o novo integrante do grupo não mais subia a escada. Um segundo foi substituído e o mesmo ocorreu, tendo o primeiro substituto participado com entusiasmo da surra ao novato. Um terceiro foi trocado. Um quarto e, finalmente, o último dos veteranos foi substituído. Os cientistas ficaram, então, com um grupo de 5 macacos, que mesmo nunca tendo tomado um banho frio, continuavam batendo naquele que tentasse chegar às bananas. Se fosse possível perguntar a algum deles por que batiam em quem tentasse subir a escada, com certeza a resposta seria: não sei, as coisas sempre foram assim por aqui. Você não deve perder a oportunidade de passar essa história para seus companheiros da empresa, para que, vez por outra, questionem-se por que estão batendo. A etapa seguinte é o plano de aquisição de dados, porque você precisa confirmar ou estruturar de alguma forma a resposta para aquelas perguntas que você coloca. Então você precisa verificar suas teorias, mas para isso não é sair coletando informação a esmo de qualquer forma. Existe um plano de aquisição de dados, existe uma forma de fazer isso melhor, e a gente vai ver mais para frente como estruturar esses dados. Tem um outro videozinho aqui que ilustra bem como não coletar os dados. Ele é um vídeo dos 7 sábios cegos e a verdade em partes. Vamos ao vídeo.
Numa cidade da Índia viviam 7 sábios cegos. Como seus conselhos eram sempre excelentes, todas as pessoas que tinham problemas os consultavam. Embora fossem amigos, havia uma certa rivalidade entre eles, que de vez em quando discutiam sobre qual seria o mais sábio. Em uma dessas discussões, um deles se irritou e foi embora. No dia seguinte, chegou à cidade um comerciante montado num elefante imenso. Os cegos jamais haviam tocado nesse animal e correram para a rua ao encontro dele. O primeiro sábio apalpou a barriga do animal e declarou: "Trata-se de um ser gigantesco e muito forte. Seus músculos parecem paredes." "Que bobagem", disse o segundo sábio. "Este animal é pontudo como uma lança, uma arma de guerra", disse outro, tocando a presa do elefante. "Ambos se enganam", disse aquele que apertava a tromba do elefante. "Este animal é idêntico a uma serpente, mas não morde, pois não possui dentes na boca. É uma cobra mansa e macia." "Vocês estão totalmente alucinados", gritou o sábio que mexia nas orelhas do elefante. "Este animal não se parece com nenhum outro. Seus movimentos são ondeantes, como se seu corpo fosse uma cortina enorme." "Vejam só, todos vocês estão completamente errados", irritou-se o sexto sábio, tocando a pequena cauda do elefante. "Este animal é como uma rocha, com uma cordinha presa no corpo. Posso até me pendurar nele." E assim ficaram horas debatendo, até que o sétimo sábio apareceu conduzido por uma criança. Ouvindo a discussão, pediu ao menino que desenhasse no chão a figura do elefante. Quando tateou os contornos do desenho, percebeu que todos os sábios estavam certos e enganados ao mesmo tempo. Agradeceu ao menino e afirmou: "Assim os homens se comportam diante da verdade. Pegam apenas uma parte, pensam que é o todo e continuam tolos." Então, depois de estruturar, você vai fazer a aquisição de dados para resposta às suas perguntas. Vejam, vou repetir. A aquisição de dados é para resposta às suas perguntas, mas ele tem que ser uma aquisição de dados estruturada para que você consiga equilibrar tempo e recursos que você tem. Então, fez a aquisição de dados, analisou e compara com as teorias, com as suspeitas que você tinha anteriormente. Comparou, o que aconteceu? Confirmou as teorias ou não confirmou? Se as teorias se confirmam, realmente aquilo que a gente achava que acontecia, realmente acontece, aqui estão os dados coletados, funcionou. Legal, então vamos implementar toda essa ação na empresa inteira, ou no departamento inteiro, vamos fazer isso aí globalmente. Agora, no outro lado, se as análises não confirmam aquilo que a gente conhecia sobre o assunto, então realmente a gente não conhece bem sobre o assunto e a gente precisa de mais perguntas, a gente precisa de um desenvolvimento um pouco melhor aqui nesse caso, porque não conhecemos bem do assunto, não podemos sair implementando qualquer coisa aqui, não vai funcionar. E dessa forma a gente coloca o método científico aqui na espiral da Learn. Essa é a ideia da espiral da empresa Learn. É o método científico. Tá lá. Aqui tem um cartoon que ilustra um pouco sobre o método científico. Num lado, a pessoa tem os dados ou coletou os dados já e quer verificar quais são as conclusões que podem ser extraídas. E no outro lado, ele já tem as conclusões e quer adaptar alguns dados. Ele faz uma referência ao método criacionista, mas nós da Learn não temos nenhuma ressalva quanto a nenhum método. Você pode usar ou acreditar em qualquer método que seja. Aqui as nossas observações são em relação aos dados e à ciência. Então, se você tem conclusões e quer adaptar dados a eles, você vai conseguir achar dados para isso também. Então, isso fica por sua conta e risco. Nós acreditamos e usamos o método científico, que é mais ilustrado pela parte em que a gente vê essa figura aqui. Então, eu tenho os dados e que conclusões eu posso tirar
a partir do que eu vejo. A gente vai dar uma olhada, então, na reação em cadeia do método científico. Como é que funciona essa coisa toda de projeto de descoberta? Conforme a gente tinha visto em vídeos anteriores, tudo começa com interesse. Essa é a figurinha do menino ali com a máquina fotográfica. O interesse. Interesse movido pela curiosidade, necessidade, desejo e por aí vai. Surgiu o interesse, você vai para uma observação atenta, começa a observar fatos que te interessam mais. E essas observações geram perguntas. Porque, óbvio, você está interessado no assunto, está observando, está procurando, está pesquisando, vai gerar perguntas. É natural do ser humano que gere perguntas. Colocando especificamente para os projetos, então, gerou perguntas, eu vou gerar um plano de coleta de dados, vou de alguma forma começar a verificar algumas situações que passam e que se encaixam dentro deste contexto para responder às minhas perguntas. Vou traçar um plano e vou fazer alguns experimentos. Na figurinha aí, vou colocar o avião para voar. Fiz os experimentos, vou analisar. A análise do que eu havia planejado e coletado como informação. Essa análise vai me trazer respostas e vai me trazer, então, um resultado desejado. Ou eu preciso fazer mais experimentos e por aí vai. Só que a gente começou a observar que não era só isso. Não era só isso que acontecia. As perguntas, plano, aquisição de dados, análise, aprendi algumas coisas, faço um novo experimento, aprendi outras coisas, resolvi o problema. Não era assim, ou não é só assim que acontece. A gente começou a observar que tem um outro caminho aqui que ocorre em paralelo com este caminho crítico, que é guiado pelo raciocínio crítico. Aqui aparece uma etapa em que todos passam por ela, consciente ou inconscientemente, que é a incubação das ideias. Aqui está toda a sua experiência prévia em projetos anteriores, em empresas anteriores e por aí vai. E todas as ideias que você consegue captar no mundo externo devido à sua experiência própria pessoal. Essa fase aqui, ela ocorre durante toda a reação. Então ela é um componente importante, porque vai ocorrer algum momento em que eu vou fundir algumas ideias aqui devido a esse ciclo de perguntas, respostas, planejamento, experimento. Vão ocorrer algumas ideias aqui em que eu vou testar ou eu vou colocar em experimentos e às vezes ocorre a seguinte situação. Já não ocorreu para vocês? Uma ideia que me veio do nada. Não veio do nada. A ideia ela veio daqui, ela estava incubada e ela colidiu com uma outra que você fez ou que você gerou em algum experimento. E aí ela gerou uma outra ideia, uma terceira. Uma colisão de duas ideias geram três, uma terceira ideia. E aí você testa. Essa ideia não veio do nada. Ela veio dessa reação em cadeia aqui, que gira e que fica complicado nesse diagrama que eu montei, porque é exatamente assim que funciona o nosso pensamento, o nosso raciocínio. Ele não é linear, ele não é de alguma forma matemático, ele funciona dessa maneira.
você faz perguntas, volta para observar, não chega nem a planejar nada. Você gira umas 15 vezes aqui entre ideias que você tem e aí perguntas que você gera e faz experimentos de novo e tira conclusões. Às vezes volta de novo em mais perguntas ou às vezes já analisa. Essa reação em cadeia aqui é que vai gerar, a partir das ações no final, esta aqui sim, aí vai gerar o resultado que você precisa. Então, resumindo aqui, em figuras, a reação em cadeia do método científico começa com o seu interesse, a observação atenta guiada pelo interesse, as perguntas, a teoria, toda a preparação também vindas do interesse, da observação atenta. Aí você faz os planos de aquisição de dados estruturados de forma a perder menos tempo e otimizar recurso. Você tem incubação das suas ideias nesse meio. Aí você faz experimentos para testar algumas ideias. Algumas ideias vêm do nada, se fundem com outras e vai mais experimentação aí. Você faz as análises de dados, faz funcionar no final e aí tem seus resultados. Após fazer funcionar, os resultados aparecem. Toda essa reação em cadeia não serviria de nada se você não fizesse funcionar no final. Essa é a grande chave e é o grande fechamento de um projeto do cientista do bem, dentro da reação em cadeia do método científico. Até o próximo vídeo.